Visagentas. Um livro de Yacy Gomes e Renata Sektovic. Cheiro de mulher. Era exatamente 2h da manhã quando Sebastião Gonçalves acordou com um barulho de batidas na casa. Tateou a cama para acordar a esposa e levou alguns minutos para lembrar que ela o tinha deixado, bradando que em breve o advogado dela entraria em contato para acertar os detalhes do divórcio. As filhas, todas adultas, moravam em outras cidades e raramente o visitavam. O caseiro, que vivia com a cozinheira, morava a alguns quilômetros de distância. Os empregados vinham da cidade e chegavam por volta das 7 da manhã. Ou seja, não havia ninguém na grande fazenda além dele. Foi quando ele sentiu. Primeiro, como se uma rajada de vento tivesse trazido, depois tomando conta do quarto. Cheiro de perfume. Um olor doce, feminino, intenso. Não era nada parecido com o que a sua esposa usava. Sem enxergar nada no quarto escuro, parecia que o aroma era ainda mais forte, a ponto de deixá-lo quase tonto. Sebastião se levantou da cama com dificuldade, já não era jovem. Olhou pelo quarto amplo, tentando se acostumar ao escuro. Apenas as portas com mosquiteiros estavam fechadas naquela noite. As pesadas portas de mogno ficavam abertas para ver se entrava alguma brisa na noite quente de Soure. As cortinas brancas e diáfanas moviam-se lentamente. Um pouco de luar criava um retângulo no chão do quarto. No meio do movimento das cortinas, ele viu a silhueta de uma mulher. Não conseguia discernir seu rosto, mas ela tinha os cabelos loiros caídos sobre os ombros em longos cachos desarrumados, entremeados com flores brancas de jasmim. A roupa mudava constantemente. Inicialmente era um vestido branco que cobria seu corpo inteiro, em outro, um conjunto de seda decotado. Contra o fraco luar, ele enxergava as formas perfeitas por baixo do tecido. Toda a fraqueza da idade deixou o corpo de Sebastião. Sentia, inclusive, que estava enxergando melhor. Inspirava, embriagado, a fragrância irresistível da mulher que o aguardava na porta da varanda, com o rosto oculto pelas sombras. Caminhou até lá. Ela abriu as portas com o mosquiteiro e chamou-o até o parapeito. Sebastião se aproximou. Viu então os olhos azuis cheios de lágrimas. Estendeu as mãos para puxá-la para si e possuí-la. Nesse instante, o lindo rosto se desfigurou em um esgar de ódio, desaparecendo. Sebastião se desequilibrou e caiu da varanda da fazenda onde morou por mais de 30 anos. Dona Cléia não quis escutar os lamentos do marido. Tu já sabias que isso ia acontecer. Ainda assim, Dagoberto, que cuidava da fazenda da família Gonçalves por praticamente toda a sua vida, segurava o chapéu de vaqueiro puído diante do peito, em respeito ao corpo de Sebastião, que jazia caído no chão. Os olhos abertos encaravam o céu azul sem vê-lo. Uma poça de sangue seco circundava o homem. O mais surpreendente eram as dezenas de flores de jasmim sobre ele e ao seu redor, algumas manchadas de sangue. Dagoberto fungou e entrou para ligar para a polícia. Não adiantava mais ambulância, Sebastião estava indiscutivelmente morto. Dona Cléia se benzeu e pensou se aquele era o fim da história. Pensava em Sophie e na sua história. Martim Gonçalves foi um dos primeiros portugueses a estabelecer moradia em Soure, na época ainda chamada de Menino Deus. Era um homem alto, corpulento, branco e que vivia com o rosto vermelho e suando profusamente no calor das terras marajoaras. Tinha vindo com o único objetivo de ficar rico, às custas das riquezas da terra alheia, carregando consigo a esposa Sophie, uma francesa de apenas 17 anos, cujo casamento tinha sido arranjado para salvar a miserável família da jovem.
Sophie era gentil com todos ao seu redor. Dedicada ao marido, seguia à risca todas as orientações que a mãe havia dado sobre como ser a melhor esposa. Vivia rodeada de mulheres que a serviam e que ela considerava como suas únicas amigas. Elas lhe ensinaram a cozinhar pratos diferentes, costurar roupas e a falar português para conseguir dar as ordens na casa durante a ausência do marido. Eles tinham uma casa na vila e uma fazenda às margens do rio Paracauari, onde Martim começou sua criação de búfalos em um pedaço de terra e logo prosperou, tornando-se um homem rico. E quanto mais dinheiro tinha, mais serviçais levava para a fazenda. Com o tempo, passou a viver mais na sua terra do que em casa, com Sophie. Parou, inclusive, de levá-la até a fazenda e perdeu todo e qualquer interesse nela, reduzindo a relação a castos beijos na testa. Sentindo-se negligenciada, Sophie sofria ainda mais quando escutava entre as mulheres que trabalhavam na fazenda o boato de que seu marido estava traindo-a com uma delas. Ela sabia que ainda não tinha conseguido dar o tão sonhado filho que o marido queria, mas era questão de tempo. As empregadas acalmavam-na com banhos de cheiro e sugeriam que ela o recebesse com flores de jasmim no cabelo, perfumando-se para ele. No entanto, não houve conselho que desse certo. Martim passava semanas fora de casa. Com o tempo, os trabalhadores da casa passaram a cochichar aos sussurros, parando sempre que ela aparecia. Sophie decidiu, então, tomar medidas drásticas. Sem avisar Martim, foi até as terras do marido ver toda a situação por conta própria. O que ela encontrou era pior do que esperava. O lindo jardim que ela havia cultivado logo quando compraram a fazenda estava destruído, repleto de covas e pilhas de terra preta. Algumas estavam cobertas, outras simplesmente vazias. Dentro de uma das covas, um trabalhador cavava sob o sol escaldante. "O que você está fazendo?" ela perguntou. Quando o homem lhe reconheceu, pôs o dedo nos lábios pedindo silêncio. Escalando com a ajuda de um banquinho de madeira, ele segurou Sophie pelo pulso e levou-a até a cozinha da casa. Dezenas de mulheres estavam reunidas na cozinha. Algumas choravam silenciosamente, com a cabeça repousada no colo de outras. Uma delas murmurava uma melodia tranquilizadora. Ninguém percebeu Sophie entrando. De repente, o barulho estridente de um sino tocando cortou o ar. Ela ouviu a voz do marido gritar: "A próxima!" E uma jovem que estava perto da escada para o segundo andar se pôs a chorar, consolada pelas demais. O rapaz, que estava cavando no jardim, explicou para Sophie que Martim passou a possuir à força todas as mulheres que trabalhavam na casa e aquelas que engravidavam, ele mesmo matava e mandava que enterrassem no jardim, pois não queria descendentes dessa gente, como falava todos os dias. Ouvindo os horrores que o marido perpetrava àquelas mulheres, Sophie não hesitou. Subiu as escadas na frente da menina chorosa e invadiu o quarto. Encontrou o marido deitado nu sobre os lençóis. Seguiu-se uma briga pavorosa em que se ouviam gritos, pancadas e objetos quebrando. Alguns minutos depois, Sophie desceu as escadas, a cabeça estranhamente deformada, uma massa de sangue cobrindo seu olho esquerdo. Ela berrou: "Fujam! Fujam todos!" Ao que eles obedeceram, derrubando os capangas de Martim pelo caminho. O próprio Martim surgiu no topo da escada. Sangrava profusamente de um corte na barriga que Sophie abrira com um pedaço de cerâmica do vaso que ele quebrou na cabeça dela. Ela caiu sobre os degraus e, antes de morrer, disse suas últimas palavras: "Nenhum homem da tua linhagem sobreviverá à minha maldição." Uma das mulheres violentadas por Martim deu à luz gêmeos que chamou de Tiago e Joaquim.
Quando se tornaram adultos, reivindicaram aquilo que lhes era de direito, a fazenda de Martim Gonçalves e todo o seu patrimônio. Casaram-se e ali moraram por muitos anos, antes de morrerem tragicamente pisoteados por búfalos. Deixaram 3 filhos, um menino e 2 meninas. Aos 15 anos, o menino sofreu um acidente enquanto cavalgava e caiu numa cerca de arame farpado, onde sangrou até a morte. Muitas gerações passaram contabilizando tragédias dos homens da família Gonçalves. As mulheres já não queriam engravidar, temendo a vingança que acometia todos. Em tempos modernos, a filha de Sebastião decidiu que não teria filhos, o que selou o destino do pai como o último homem descendente vivo de Martim que se tinha conhecimento. Dagoberto voltou do casarão informando que a polícia já estava a caminho. Dona Cléia se afastou do corpo, enquanto o marido jogava sobre ele um lençol que trouxe consigo. Ela observou a estrada de acesso para a fazenda e viu uma mulher vestida de branco se afastando, deixando flores de jasmim pelo chão. Sentiu brevemente o perfume inebriante antes que ela desaparecesse, até um novo descendente se apresentar. Título: Visagentas. Ano de produção: 2024. País de origem: Brasil. Produção e criação: Iaci Gomes e Renata Sekdovic. Revisão editorial: Jennifer Iara. Pesquisadora em saberes ancestrais: Daniele Souza. Gravação e sonoplastia: Pupunha Estúdio. Com as vozes de Sônia Ferro, Félix Robato e Maria Helena Robato. Assessoria de imprensa: Jobson Marinho. Fotografia: Priscila Salles.